Oi, gente. Acabei de ler um post super legal do Dr. Juliano Pimentel, que ele fala jejum e oração agora pro Brasil, né? Eu falei, uau, que lindo. Deixa eu falar sobre isso. É um assunto que já tá na minha mente já faz dias para eu poder criar alguma coisa com isso. Acho que chegou o momento. O jejum intermitente ele é uma prática além do que a gente pensa que ela é. No meu ponto de vista, ele é uma prática espiritual. Ela é usada em muitas igrejas. E atualmente ficou muito na moda, né? Na massa, no geralzão, porque ela é uma estratégia de emagrecimento muito eficaz. Eu fiz o jejum, faço até hoje, aliás, estou de jejum, como pode melhorar? Já tem 16 horas que eu estou em jejum. E o jejum é o que está me tirando da compulsão alimentar agora nessa quarentena. E eu aprendi a fazer o jejum há 4 anos atrás, quando eu estava no meu desafio, no meu processo de emagrecimento. E já tinha tentado várias técnicas, várias coisas, porque no meu ponto de vista, e eu percebo hoje que eu trabalho com isso, a maior dificuldade das pessoas é a crença de que eu tenho que comer a cada 3 horas. E nisso faz com que a minha mente e o meu corpo fique pensando o tempo inteiro em comida. Então, se eu estou num processo de emagrecimento e o objetivo é sair da compulsão alimentar, como pode melhorar, né? Como é que eu posso sobrecriar tudo isso, pensar em outras coisas que não sejam o alimento? Então, quando eu comecei a fazer jejum, eu comecei a fazer de 12 horas. Você tem que ficar esse período inteiro sem comer nada, só com água, só com água, chá, né? Você pode usar o período da noite para poder fazer o jejum. Então, geralmente eu começava, sei lá, às 7 da noite e ficava até às 10, 11 horas da manhã do outro dia. No começo, eu tinha muita crença de que ia passar mal, de que o corpo não aguentava. E eu comecei a fazer devagar aí o meu jejum. Uma dica que eu dou para vocês, diminua a quantidade de carboidrato para depois fazer o jejum. Então, se você tá aí naquele ciclo do carboidrato e começa a fazer o jejum junto, vai ser um pouco mais sofrido, mas vamos sobrecriar tudo isso. Eu fiz tudo junto e misturado. Tirei carboidrato, o açúcar e fiz o jejum. No começo, gente, o que acontece com o jejum? O metabolismo ele tende a desacelerar. O seu corpo entende que você está passando por um período de escassez em relação ao alimento e ele desacelera a sua energia para poupar a energia que você tem no corpo, né? Para na hora que você precisar dessa energia. Então no começo a gente quase que não perde nada. Então os primeiros 15 dias de jejum intermitente, assim, acho que eu tinha, sei lá, emagrecido 1 quilo. Era bem pouquinho, assim, no meu ponto de vista, estava julgando que era pouco, né? Depois disso, o corpo ele vai falar, olha, não tem mais o que fazer, a Késia não vai me dar mais comida, e eu vou ter que usar de toda essa energia que está acumulada aí no corpo, as células de gordura, vou ter que transformar agora essa gordura corporal dela em energia. Então, depois dos 15 dias, o jejum vira uma máquina. Você vira uma máquina de emagrecimento. O lado espiritual da coisa é que, assim, quando você vai fazer o jejum, ele fortalece muito o nosso espírito. E você acaba mostrando para o seu corpo e para a sua mente quem é que manda nessa bagaça. Então, é você se manter ali em fé, em oração, pode ser, para fortalecer o seu espírito, para que você decida, escolha por você, né, o que é mais saudável. Você olhar para você, porque o tanto que a gente come, o jeito que a gente come, a quantidade que a gente come e a comida que a gente anda comendo não é nada gentil nem amoroso com o nosso corpo. Então o jejum você está mostrando, provando para o seu corpo, aliás, para a sua mente, quem é que manda. Então eu acho ele muita contribuição. Foi uma coisa que eu uso até hoje, até parei de fazer alguns anos, o ano passado, porque eu não parava de emagrecer. Então eu parava de fazer o jejum ou eu comia mais nos meus intervalos. Mas eu acostumei tanto com o jejum
que assim, é desafiador para mim comer de manhã até hoje. Dá para treinar, então você fazer um cardio em jejum, não precisa correr, fazer um crossfit, por exemplo, né? Mas sai para fazer sua caminhada, ativa seu timo, sabe? É uma glândula que a gente tem aqui, ó. Timo ativar, conversa com ele, pede pro seu metabolismo ativar. E é isso, gente. O que mais é possível? Que você nem sabe que é possível, que se você permitisse, né? Essas possibilidades atualizaria uma nova realidade na sua vida, no seu corpo. E é isso. Jejum intermitente na veia, adoro.